alunos e alunas, tudo bem? Olha, a aula de hoje ela é um pouquinho mais pesada. Nós vamos tratar de cadeias alicíclicas, ramificadas e insaturadas, com mais de uma ramificação e com mais de uma insaturação. Talvez você tenha que voltar o vídeo mais de uma vez para poder ter uma compreensão melhor do que eu estou falando. São muitas análises ao mesmo tempo. Desejo a vocês aí uma excelente aula. Na aula passada, nós estávamos na página 29, Introdução à Nomenclatura Orgânica, e nós paramos exatamente nesse exemplo aqui. Bom, vamos lá, gente. Agora, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar aqui as cadeias insaturadas. E eu coloco uma observação aqui. Numera-se utilizando o menor caminho entre elas, entre as insaturações. Então, por exemplo, qual seria o menor caminho entre essas duas insaturações? Eu posso fazer esse caminho em vermelho, mas você pode me dizer, Caê, por que você fez esse caminho em vermelho e não fez esse caminho em verde? Se eu comparar os dois caminhos, são dois caminhos muito semelhantes. Ambos possuem 4 carbonos. Vamos lá? Um, dois, três, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, como é que fica isso? Bem, mas antes existe também uma regra muito importante que você não pode esquecer. Olha o que eu coloco aqui para você. Se dois carbonos da insaturação for o número 1, obrigatoriamente o outro deverá ser o número 2. O que eu quero dizer com isso? Se eu venho aqui e utilizo esse caminho e chamo este aqui de carbono 1, ok? Se eu utilizar esse caminho e vier agora nesse caminho aqui que eu estou fazendo, o caminho verde, não é? Esse aqui vai ser o 2. Mas o que essa regra aqui que eu mostrei para você fala? Se um dos carbonos eu chamar de 1, o outro carbono da dupla obrigatoriamente será o carbono 2. Então, eu vou ter que usar esse aqui como sendo 2. Se esse carbono da dupla for 1, o outro carbono tem que ser o 2. Então, eu não vou conseguir utilizar esse caminho. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui. Estou apagando. E eu sei que eu vou utilizar este caminho aqui. Eu posso chamar esse carbono de 1, obrigatoriamente esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, esse vai ser o 4, como eu marquei aqui. Mas eu também poderia fazer ao contrário. Olha, 1, 2, 3, 4. Uma dupla começa no 1 e a outra começa onde? No 3. Perfeito? Então eu vou colocar aqui o caminho azul. Uma começa no 1 e a outra começa no 3. Diem. Se eu fizer o caminho verde, vamos fazer um caminho verde aqui, que seria esse que já está marcado aí. 1, 2, 3, 4. Uma dupla começa no 1 e a outra começa onde? No 3. 1,3 diem. Entenderam isso? Então aqui tanto faz. Agora, olha que interessante. Se eu tivesse feito este caminho aqui, deixa eu colocar aqui o caminho como amarelo. Então vamos lá. Se eu chamo
esse carbono de 1, entendeu? Vou chamar esse aqui de 2, esse aqui de 3, esse aqui de 4, esse aqui de 5, esse aqui de 6. O que vai acontecer neste caso? Para você, parece que não faz diferença nenhuma. (1,3) Mas isso tem uma diferença e eu vou te mostrar agora. Eu apaguei aqui para você entender melhor. Veja, eu havia feito este caminho aqui, ó. E disse também que nesse caminho era 1,3 de N. Mas vamos observar o seguinte. Da mesma forma que eu fiz esse caminho, por que eu não poderia fazer começando daqui? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou até mudar a cor aqui para não confundir com os outros. Pronto. E aí eu teria as duplas nos carbonos 1,2 de N. Percebeu isso? Repare que eu contrariei a regra. Se um dos carbonos da dupla for 1, o outro carbono é o 2. Então, teoricamente, se eu comecei como sendo 1, esse aqui deveria ser o 2. Mas o que acontece? Quando eu faço isso aqui, observe que se eu fosse montar aqui 1,2 e numerasse assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco uma dupla no 1, coloco outra dupla no 2. Observem que aqui também seria 1,2. Perfeito? E esta substância que eu acabei de representar aqui para você, que também é 1,2 de N, tá vendo? Ela é diferente dessa substância que eu coloquei como 1,2 aqui em cima. Então, por isso que existe essa regra, para não causar essa dúvida. É claro, isso aqui seria muito difícil de ocorrer, porque o ângulo aqui teria que ser 180 graus. Mas, teoricamente, haveria dois compostos de nomenclatura 1,2 se eu não considerasse essa regra aqui. Se um dos carbonos da dupla for o número 1, o outro vai ter que ser o número 2. Complicadinho, né? Mas é importante você entender por quê. Então, sempre você deverá lembrar disso aqui, para sintetizar, tá? Primeira coisa, eu tenho que usar o menor caminho entre as insaturações, entre todas, sempre que possível. E se eu chamar um carbono da dupla de número 1, obrigatoriamente o outro carbono será o número 2. Perfeito? Resumindo, guarde essas duas regras aqui, que elas são extremamente importantes para vocês. Então, dessa forma, retornando à nossa molécula, lembrando, por que ciclo hexaon-3-dieno? Vamos lá. Ciclo porque a cadeia ela é cíclica. Coloco esse hífen aqui, porque entre vogal e H, ou vogal e vogal, se coloca um hífen. Como é um dieno, e eu coloquei este di aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar uma vogal de ligação.
Pronto. O, porque é hidrocarboneto. Próximo exemplo. Observe como aqui essa molécula, ela é uma molécula simétrica. Vai ser um eixo de simetria aqui. Aqui, de onde você começar a numerar, vai dar certo. Então, olha, não se preocupe com isso. Da mesma forma que eu coloquei aqui como sendo carbono 1, eu poderia começar colocando esse aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaria no 1 e no 4 do mesmo jeito. Poderia também começar aqui como 1. O que você não pode esquecer é que o próximo carbono é o carbono da dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um estaria no 1 e outro estaria no 4. Como também poderia começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um estaria no 1 e outro estaria onde? No 4. Nesse caso, exclusivamente nesse caso, tanto faz começar de qualquer carbono da dupla, desde que o outro carbono seja o carbono 2. Então, cuidado. O que não pode ser é o seguinte, eu chamar esse aqui de 1 e vir para cá. 2, 3. Repare, se esse é o carbono 1, esse aqui obrigatoriamente tem que ser o carbono o quê? 2. Isso você não pode fazer. Tá bom? Dessa forma, a nomenclatura começa com também ciclo, porque a cadeia é fechada, o hífen, porque tem, depois do O, um H, X de 6 carbonos, a vogal de ligação, porque aqui é di. As insaturações encontram-se no carbono 1 e no carbono 4. São duas duplas, por isso que é dien. E por se tratar de um hidrocarboneto, a gente coloca aqui o quê? Ó. Nesse outro exemplo, eu coloquei a numeração partindo desse carbono, indo nesse sentido. Vamos analisar o que eu fiz aqui. Bem, prioridade. A prioridade é o carbono da dupla. Então, a minha prioridade ou vai ser esse carbono ou esse. Perfeito? Lembrando que se eu chamar um deles de 1, o outro vai ser 2. Desta forma que eu fiz, eu chamei esse aqui de 1, esse aqui é 2. Então, o que acontece? O que nós vamos ter é o etil no carbono 3 e o metil no carbono 6 nessa numeração. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar ao contrário. Eu vou começar, em vez de chamar esse aqui de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4, 5 e 6. A única diferença é que agora o etil está no carbono 6 e o metil está no carbono 3. Houve uma inversão exatamente aqui e aqui. Bom, o que eu vou usar como critério de desempate? Repare, a insaturação não é um critério de desempate, porque tanto faz começar de cima ou de baixo. De cima como era antes e de baixo como eu fiz em verde. Aí tanto faz. Agora, eu vou desempatar na ramificação. Então, o que acontece? Eu vou contar o número de ramificações. Aqui existe uma e aqui existe uma. Então, o número de ramificações é o mesmo. Então, não consegui desempatar. Claro, se aqui houvesse mais uma ramificação, eu teria que fazer esse sentido. Se aqui houvesse mais uma
ramificação, deixa eu botar aqui, parou de escrever aqui, não sei porquê, mas vamos voltar aqui. Se aqui houvesse mais uma ramificação, aí eu teria que fazer esse sentido. Mas não é o caso. Então, o que acontece? O último critério de desempate é a ordem alfabética. Então, eu vou dar a menor numeração para quem vem primeiro. Se eu tenho aqui etil e metil, o etil ganha na ordem alfabética. Então, eu vou usar a menor numeração para o etil. Isso somente quando empata em tudo. Empatou em tudo, não tem como desempatar. Aí eu vou usar a menor numeração para o etil. Repare, a menor aqui é 3 e aqui é 6. Eu vou usar este caminho. Então, vamos lá. Apagando tudo. Observe. Chamei esse aqui de 1. É onde está a dupla. 2, 3, 4, 5, 6. Então, o etil está no 3 e o metil está no 6. Nesse momento, você deve estar se perguntando o seguinte: Caê, por que você não colocou X, 1, N? E aí eu pergunto para você, me diz uma coisa, se eu pego essa molécula e desenho com a dupla aqui, perfeito? E coloco as minhas ramificações aqui. Por onde eu começo a numerar? É lógico que eu vou começar a numerar desse carbono. E ele vai ser o carbono 1. Vamos fazer o seguinte. Eu vou apagar. Vou colocar de novo essa substância aqui. Vou colocar minha dupla aqui. Vou colocar... Vamos até mudar. Vou botar ramificações a mais aqui. Tá certo? Repare o seguinte. Em qualquer lugar que esteja a dupla ligação, eu vou começar a numerar a cadeia dela. Ou desse carbono ou desse. Nesse caso, eu vou começar desse aqui. Mas sempre, em qualquer lugar que esteja uma dupla só, seja aqui, 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 aqui ou aqui, ela será o carbono 1. Então, o fato de haver apenas uma dupla ligação não configura a obrigatoriedade de numerar. Então, eu não preciso numerar aqui, tá certo? Eu não preciso numerar o quê? A dupla. Por quê? Porque eu só tenho uma dupla. A partir do momento que tenha mais de uma, aí eu preciso numerar. Então, se houvesse mais de uma dupla ligação, vamos esquecer aqui, por exemplo, essas ramificações aqui, só para dar um exemplo, para não ficar muito complexo. Se houvesse mais de uma, vamos lá, aqui, olha. Uma estaria no 1 e a outra estaria no 3. Agora, se eu coloco aqui, uma estaria no 1 e outra estaria onde? No 4. Existe mais de uma possibilidade quando há duas insaturações. Dessa forma, eu sou obrigado a numerar. Aí eu teria que colocar a numeração onde está se referindo à insaturação, ou seja, as duplas ligações aí no caso. O próximo exemplo, preste atenção, que eu vou colocar na prova e não é pegadinha. Então, já estou te avisando. Vou colocar na prova. O que acontece? Vamos lá. Eu disse para você que o critério de desempate... Vamos lá. Primeira coisa na numerar. Vem grupo funcional. Depois vem insaturação, se houver na cadeia principal. Depois vem ramificação. Extremidade mais próxima, tá? Como é cíclico, não é a extremidade mais próxima, de onde eu vou começar a numerar. Depois, o desempate vai ser no número
de ramificações e se continuar empatado na ordem alfabética. Quando eu olho para isso aqui, eu penso, espera aí, grupo funcional não tem. Tem insaturação. Legal? Se tem insaturação, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, teoricamente, uma das duas. Vou até colocar em verde para fazer uma analogia aqui. Depois eu vou para quê? Para ramificação. E aí eu penso, opa, agora eu vou começar deste carbono aqui, porque além dele ser um carbono insaturado, ele também é um carbono ramificado. Então, teoricamente, eu tenho que começar deste carbono, que eu estou fazendo aqui uma bolinha azul, porque além de insaturado, ele é ramificado. Só que quando eu falo para você que a prioridade é a insaturação, eu não estou me referindo a uma delas. Eu estou me referindo a todas possíveis. Então, o que acontece? Se eu, por acaso, vamos lá, vou apagar aqui um pouquinho para você ver aqui. Vamos ver o seguinte, eu vou colocar aqui uma ordem para você. Eu tenho que pensar em uma insaturação, depois em outra insaturação e depois em uma ramificação. Perfeito? Da forma que eu fiz aqui, que eu vou colocar vermelho, eu tenho uma insaturação no carbono. Espera aí que deu problema aqui. Uma insaturação. Deixa eu passar para cá para ficar bem organizado. Uma insaturação começa no carbono 1. A outra insaturação começa no carbono 3. E a ramificação está em que carbono? 2. Mas vamos supor agora, e eu vou fazer em azul, vou apagar aqui, que eu tivesse feito esse aqui que a gente tinha mostrado, né, como sendo o carbono 1. Lembre-se da regra, se esse é o carbono 1, obrigatoriamente o outro carbono da dupla é o carbono 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, uma insaturação começaria no 1, a outra insaturação no 7 e a ramificação no 1. Então, eu teria 1, a outra no 7 e a ramificação no 1. Veja, isto aqui é uma ordem de prioridade. Então, a prioridade é uma insaturação, depois a outra insaturação para vir a ramificação. Então, quando eu pego e penso na primeira insaturação, empatou. Mas a ordem agora não é a ramificação, é a outra insaturação. E quando eu penso na outra insaturação, essa aqui ganha. E essa aqui o quê? Perde. Eu não vou nem me tocar com isso aqui por enquanto, só se houvesse empate. Entenderam? Então, o que acontece? A prioridade não é uma insaturação, são as duas insaturações. Então, o que eu tenho que fazer aqui é pensar exatamente no seguinte, olha para cá. É pensar no menor caminho entre as duas insaturações. Então, o que eu vou fazer aqui? O menor caminho entre elas. Então, o menor caminho entre elas é esse aqui. Ou eu começo desta aqui, ou eu começo desta aqui. Não tem jeito. Ou uma ou outra. E aí sim, eu vou olhar para a ramificação. Repare, esta parte de cima tem uma ramificação mais próxima. Então eu vou começar exatamente deste carbono. Mas nunca desse carbono aqui. Por quê? Porque se eu começar desse carbono aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer esse caminho, e aí não é o caminho verde que eu mostrei para você, que é o menor caminho entre as duas insaturações.
Perfeito? Espero que você tenha compreendido, porque isso é complexo. Mas se você não entendeu, retorna o vídeo e tenta fazer aí uma nova análise do que eu apresentei para você. Tenho certeza que fazendo isso 1 ou 2 ou 3 vezes você vai compreender. Vou apagar aqui. Então agora que está numerado, vamos lá. As minhas insaturações são no 1 e no 3 e a minha ramificação é no 2. Então observe, as insaturações estão no 1 e no 3. A minha ramificação está no 2. A cadeia, ela é cíclica, como aqui a vogal com vogal, eu coloco este hífen. São 8 carbonos. Eu venho aqui e boto oct. Se aqui é di, eu coloco a vogal D, ligação. E por último, se é hidrocarboneto, eu coloco o O. Essa aula foi mais pesada e levou mais de 26 minutos, contando com esse vídeo que estou fazendo aqui. Mas não tem jeito, eu tinha que fechar o assunto. Então, não tem como reclamar que a aula foi um pouquinho longa, porque você pode fazer o seguinte, divida essa aula em 2 partes, tá certo? Assista uma parte, depois assiste outra. Mas é importante que você assista toda ela ao longo do mesmo período, porque se você não fizer isso, o teu raciocínio vai ser cortado. Então foi por isso que eu gravei essa aula com esses exemplos do começo ao fim, porque é importante você agregar todos esses conceitos na sua cabeça de uma vez só, tá bom? Grande abraço aí para todos.